Como realizar um tratamento eficaz para a coluna vertebral? Pode ser coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar. Independente da região da coluna, tem alguns passos que a gente, como fisioterapeuta, a gente precisa seguir para que a gente tenha resolutividade. Então, a gente tem que entender certos pontos para que, quando a gente estiver realizando o nosso tratamento, a gente consiga ter os resultados esperados. E o primeiro passo para tudo isso é fazer uma avaliação de qualidade. Então, se você não realizar uma avaliação de qualidade, uma avaliação onde você colete o maior tipo de dados possíveis do seu paciente, de como é a dor dele, de como que ela funciona no corpo dele, de como ele faz se sentir, no que essa dor atrapalha na vida do seu paciente, porque a gente precisa entender o quanto aquela dor está afetando aquele paciente, né? Então, quais são os movimentos que aquele paciente faz que causam, né, o aumento dessa dor, quais são os movimentos que ajudam ele a não sentir essa dor. Então, quando eu tô de pé, dói, mas quando eu sento, para de doer. Então, são pontos importantes que a gente precisa coletar na avaliação para que a gente consiga ter uma resolutividade no tratamento. Outro ponto que acaba prejudicando muito, né, o tratamento de alguns fisioterapeutas, o tratamento que algumas vezes me atrapalhou também, né, lá atrás, quando eu não tinha, né, abrangido tanto o meu conhecimento, quando eu não tinha buscado ajuda, era que eu sempre olhava só para a dor do paciente. Aquela dor específica que ele chega, doutor, eu tenho uma dor aqui que não passa. E eu tentava de todas as maneiras sanar aquela dor, sem olhar que o corpo, ele é um todo. Então não adianta nada a gente focar só ali, só no local da dor. A gente precisa ver o corpo como um todo, para que a gente entenda o que está causando aquela dor. Porque muitas vezes aquela dor é só um sintoma, a causa não está no local daquela dor. Então, a maioria das vezes isso acontece. Então, a gente precisa olhar o corpo como um todo, entender aquela dor, entender onde é a dor, entender o que está causando aquela dor naquele paciente, para aí a gente conseguir ter um tratamento eficaz. Entenda os fatores biopsicossociais do seu paciente. Quando passamos por situações de estresse, situações que nos deixam nervosos, problemas emocionais, os nossos músculos eles tendem a ficar mais rígidos e a contrair mais do que o necessário. Quando isso acontece, nosso corpo ele tende a perder elasticidade, a perder força e a suportar menos força, que causa, né, maior chance de lesão. Então é muito importante que a gente entenda o estado emocional do nosso paciente, a gente entenda o momento que o nosso paciente está passando, se aquilo que ele está passando está afetando, se é o que está, né, contribuindo para aquela dor, para que a gente consiga ter um tratamento assertivo, um tratamento eficaz no caso daquele paciente. Após a gente entender, né, o nosso paciente, entender o que causa essa dor do paciente, a gente vai começar pelo básico. O básico são movimentos fisiológicos, flexibilidade e o fortalecimento dos músculos da coluna. Então, se você chegou nesse momento em que você, eu já descobri o que o meu paciente tem e agora é o momento de iniciar o tratamento. Você precisa entender que você não pode proibir movimento para o seu paciente, porque a gente é um profissional do movimento. Como é que a gente vai olhar para o nosso paciente e falar, não, esse movimento você nunca mais vai fazer? Você não pode mais agachar. Isso não existe, tá? Então a gente precisa entender quais movimentos ele tem que evitar por hora, quais movimentos que no momento da dor, nesse momento que ele está em crise, que ele está com dor, vão piorar a dor dele, e quais movimentos são necessários para que ele melhore, para que ele volte a ter uma vida sem dor. A partir desse momento em que você descobriu quais são os movimentos, quais são os exercícios, qual que é o método que ele vai conseguir voltar a ter uma qualidade de vida melhor, você precisa lembrar aquele paciente que ele tem que fazer a parte dele. Então não adianta nada eu ser a melhor fisioterapeuta do mundo dentro da minha clínica, explicar tudo que eu tenho que fazer com aquele paciente, fazer tudo de melhor, passar o melhor método, o melhor exercício. Se ele não fizer a parte dele no momento da casa dele, então se eu não passar um protocolo para ele e ele não fizer na casa dele, a nossa resolutividade vai ser muito baixa e a gente vai sair como um profissional ruim.